Olá, amigos queridos. Estamos nesse espaço tão especial, em contato com vocês, para mais uma vez levarmos os ensinamentos da doutrina espírita. Esses ensinamentos que são renovadores, que são reveladores para uma humanidade que passa por situação tão conflitiva, inesperada para todos nós e que assolou todo o planeta Terra. Então, nesses momentos em que estamos vivendo sob a ótica da pandemia, um tema muito atualizado vem trazer alento ao nosso coração a luz da doutrina espírita. Transtornos mentais. E é a luz da doutrina dos espíritos que trazemos para todos nós, conversando desta forma tão mais que aproxima tantos de nós, né? Que estamos distantes em nossas casas, em nossos lugares queridos e que estamos neste momento buscando alento, conforto. E isso, meus irmãos queridos, a doutrina espírita nos traz. Vamos entender como esses transtornos podem ser solucionados, de que maneira nós podemos buscar alternativas, de que forma podemos entender o nosso psiquismo desta maneira tão aprofundada que a doutrina espírita nos dá, que busca a ótica da ciência e busca a ótica da espiritualidade para explicar os transtornos que invadem a nossa alma e que nos fazem, muitas vezes, tornarmos-nos inquietos e sem saber as razões exatas pelas quais estamos passando essas situações conflitivas. Estamos juntos aqui, neste momento, para entendermos, como médica que sou, né? Como alguém que milita dentro da doutrina espírita há um certo tempo e que busca também, nesses questionamentos, as respostas precisas. Estamos aqui hoje com uma colocação de Roberto Broglio, que é médico, e ele escreveu o livro Doenças da Alma. E ele diz assim, nesse início de conversa que estamos tendo nesta ocasião: saúde e doença são decorrentes da ação do pensamento, e é na alma que se encontram as raízes e as causas de inúmeras doenças. As possíveis causas de sofrimentos devem ser procuradas na conduta do próprio ser humano. Então, meus irmãos, não estamos buscando fugir das razões que explicam as doenças da alma. Estamos, na verdade, tentando entender para que possamos trazer alívio a esses questionamentos. Então, como nosso amigo Roberto Broglio colocou, está na alma a causa profunda das doenças. Quando a gente rememora os ensinos da doutrina e vemos nas colocações de Emmanuel, quando ele nos diz que as causas profundas das doenças, né, estão no nosso psiquismo, como nos assevera também o amigo Broglio. E estamos entendendo que a doença é algo que está profundamente enraizado em nosso ser e que as causas, quando não achamos na presente existência, certamente se encontram em existências passadas. E é por isso que a gente se encontra aqui, para entender à luz da doutrina os transtornos da alma, aquelas dificuldades que vemos nascer em nós e gerar desde a criança ao adulto, ao idoso, processos que aprofundam a ansiedade, aos processos depressivos, às angústias, às síndromes do pânico, a doenças mais
aprofundadas no psiquismo e mais que causam maiores cisões na nossa mente, que são as doenças que a gente pode dizer assim, doenças que afetam e que são diagnosticadas como doenças psicóticas, doenças que muitas vezes levam às esquizofrenias, né, que são bem mais aprofundadas e que exigem uma terapêutica conjunta, não apenas da questão psicológica, psiquiátrica e medicamentosa, além da terapêutica espiritual. Então, nós estamos aqui diagnosticando o quanto nós somos privilegiados em termos da doutrina espírita, explicando a nossa evolução, o nosso crescimento, que somos criados dentro da simplicidade da ignorância e a partir do presente divino, que são as reencarnações, nós estamos galgando degraus que fazem com que essa transição de mundos primitivos para mundo de expiações e de provas, que é o que estamos no momento, e que estejamos elevando esse degrau para o mundo de regeneração que está batendo a nossa porta. Divaldo Pereira Franco nos diz que estamos vivendo momentos e dias gloriosos, dias em que a transição planetária se efetiva e buscamos a regeneração como o alento e como carinho à nossa existência que é eterna. Então, quando nós nos vemos seres em evolução, seres que têm a oportunidade de, diante do erro, a partir do processo reencarnatório, voltarmos à existência e entendermos que Deus, na sua misericórdia, nos dá uma nova chance. E é isso que a gente precisa, meus irmãos queridos, entender de uma forma amorosa, de uma forma grata a Deus, nosso Pai. Aquele que outorga, através do processo reencarnatório, o merecimento de cada um de nós em podermos reencarnar e levarmos adiante as nossas encarnações e dividirmos com aqueles que nós amamos. E mesmo com os nossos desafetos, especialmente, dividirmos a nossa encarnação, que certamente será envolta em crescimento para a nossa alma. Então, diante da certeza de que estamos evoluindo, de que estamos crescendo, de que estamos chegando aos poucos a esse mundo de regeneração, e essa oportunidade que nós temos é tão valiosa, especialmente neste momento em que as almas estão tão angustiadas e precisando de orientação, precisando de apoio para as suas perguntas mais profundas, é que nós estamos buscando exatamente entender, né, através da doutrina espírita, que o nosso sentido de vida ele está cada vez mais sendo questionado. E a gente vê as patologias que afetam a nossa alma, as patologias de transtornos do nosso psiquismo, sendo a porta aberta e que nós podemos entender, né, o quanto é necessário estabelecermos metas e sentido de vida para a nossa existência. Quando a doutrina espírita nos diz que precisamos ter muito bem claro, para evitarmos transtornos profundos e perdas de identidade, como é o caso do processo depressivo, quando o ser humano ele perde aquele endereço interior, ele já não mais encontra sentido para a sua existência. E é nesse instante em que precisamos resgatar essa nossa identidade interior. Resgatar que nós somos seres que estamos nessa evolução buscando uma identidade, a identidade que nós temos e que foi, de uma certa forma, camuflada pela dor, pelos traumas, pelo sofrimento, por entendermos que muitas vezes não deveríamos estar passando por determinadas situações
que na nossa pequenez espiritual e imaturidade para entender, achamos que não somos merecedores. Mas, meus irmãos, a realidade é que nada acontece dentro da criação divina sem que Deus tenha um propósito maior para a nossa existência. Então, buscarmos esse sentido de vida enquanto estamos encarnados faz-se um dever que cada um de nós, como seres em evolução, temos, né? Podemos entender e ver a vida pelo viés da confiança na providência divina, pelo viés de entendermos o que é tão importante hoje, e por isso estamos aqui, que é esse exercício de autoconhecimento. Quando voltamos o olhar para dentro de nós, entendemos que muitas das causalidades, das dificuldades na nossa existência, vêm do fato de a gente não aceitar as nossas limitações e de, consequentemente, não aceitarmos as limitações daqueles que convivem conosco. A dificuldade de perdoar aquele que nos ofende e a dificuldade de nos perdoarmos diante dos erros que nós cometemos. Então, o auto-perdão vem para iluminar a nossa alma, para dizer: você tem um sentido novo de vida. Busque esse sentido, busque essa autodeterminação. Busque os movimentos que nos levam à resiliência diante dos obstáculos da nossa vida. Resiliência que, quando a gente olha para trás e vê que ultrapassamos aquele obstáculo que antes temíamos tanto, nos sentimos vitoriosos. E é essa a meta que temos dentro da nossa doutrina: entendermos que somos ainda criaturas pequenas, criaturas limitadas, mas que vamos aceitar essa limitação, vivenciar com as ferramentas que temos a nossa existência, valorizar a vida da forma como ela se nos apresenta, e claro, sem acomodação, e claro, buscando melhorar esses patamares em busca de uma realização interior, em busca de uma plenitude íntima que nos faz podermos enxergar a vida com outros olhos, enxergarmos a vida pelo olhar da esperança e da fé que Jesus nos coloca, aquela fé que, se tiverdes essa fé do tamanho de um grão de mostarda, podes remover montanha. Então isso a gente precisa acreditar. Nesse momento mais difícil para a nossa alma, nesses instantes em que a dor bate à nossa porta, e necessário se faz que nós tenhamos a resiliência embasada na esperança e na fé em dias melhores. Quantas circunstâncias nos vemos, meus irmãos, que fazem com que, quando a gente olha esse mundo tão globalizado, tão cheio de riquezas em termos da cibernética, do crescimento da internet, que aproxima tantos de nós, como agora, que estamos distantes fisicamente, mas estamos conectados, né, através desses canais. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente projeta o olhar do mundo para o nosso mundo íntimo, para a nossa casa, para o nosso ambiente familiar, nós observamos o quanto ainda temos de limitação, o quanto nossas crianças, nossos filhos e netos estão, de uma certa forma, envolvidos por essa mecânica cibernética que faz aproximar a quem está distante e afastar aqueles que estão tão próximos de nós. Então prestemos atenção do comportamento de nossas crianças, prestemos atenção nas atitudes dos nossos adolescentes, além de podermos entender aqueles que convivem conosco. Precisamos ir muito além e entender a alma de cada um, entender os limites que cada um tem, podermos prestar atenção nas mudanças de comportamento, na criança que anteriormente era tranquila, carinhosa, amorosa, feliz,
E essa criança se torna de uma forma repentina, agressiva, ausente, isolada, triste. Então, todos esses sinais que a gente também leva para os adolescentes e para aqueles que convivem conosco, aquela criatura que é o nosso esposo, a nossa esposa, que é o nosso pai, a nossa mãe, mudando de comportamento, que são nossos irmãos, que são nossos amigos. Prestemos atenção com carinho, porque são esses sinais que eles nos mostram estarem iniciando um adoecimento da alma. E esses adoecimentos são para nós consequências profundas de situações não apenas dessa existência, como falamos anteriormente, mas de existências passadas. E o quanto pudermos sanarmos isso de uma forma mais imediata, menos consequências terão para nós, né? Se também estivermos passando por situação que adoeça a nossa alma, assim como situações que adoeçam aqueles a quem amamos, aqueles de quem cuidamos, aqueles até que possamos ter encontrado de uma maneira bem recente, mas que são presentes de Deus, presentes divinos à nossa alma, e que temos de uma certa forma com eles o que aprender. Então prestemos atenção com carinho, estejamos atentos a essas situações que são muitas vezes apelos da mídia e que fazem com que a gente entenda a nossa família para saber se ela está dentro de uma funcionalidade harmônica emocional ou se a nossa família está disfuncional. Se nossos filhos, se nossos cônjuges, se nossos familiares estão felizes, harmônicos, claro que cada um de nós tem as nossas limitações dentro do convívio familiar, né? Mas a gente precisa estar atento que se isso está se repetindo e deixando as pessoas infelizes com o nosso comportamento, com a nossa fala, com a nossa falta de atenção para determinadas circunstâncias do nosso lar, da nossa vida familiar ou da nossa vida social, do nosso trabalho, esse olhar de uma forma afetuosa, de uma forma que possa entender que nós estamos vivendo e convivendo em família, em amizade, em sociedade, e que nós precisamos ter esse olhar, né? Ter esse olhar para entender, por exemplo, o quanto essa situação dos transtornos da alma, das doenças, dos processos depressivos, das ansiedades estão assolando a humanidade de uma forma tal que nos coloca em patamares e estatísticas nunca vistas na humanidade. As estatísticas que nos mostram que o número de crianças e adolescentes, por exemplo, entre 12 até 25 anos de idade, que sofrem de processos depressivos e de ansiedades, eles estão tão alto quanto o do adulto, do idoso. E é isso que a Organização Mundial de Saúde detecta, que esses processos depressivos estão atingindo todas as faixas etárias e que precisamos entender isso do ponto de vista da visão espírita também, né? Estarmos atentos a todos esses sinais. Nos diz o livro de Sueli Caldas Schubert, Transtornos Mentais, ela nos fala o seguinte: comprometimento do espírito que reencarnou, trazendo as sequelas de desvios graves, isso é transtorno mental. Transtornos graves no atual corpo físico, com limitações e perturbações de várias ordens, que foram essas que a gente tocou anteriormente, que vamos aprofundar ainda mais. O que são esses transtornos mentais? Que viés eles podem estar sendo mostrado para nós e que às vezes a gente não observa perfeitamente, né? Então estamos trazendo aqui alguns deles, agrupando para que a gente possa entender melhor o que são os transtornos mentais à luz da psicologia, à luz da ciência, da psicanálise, da psiquiatria, à luz da medicina. Entendemos em 3 grandes grupos os transtornos mentais: aqueles que a gente denomina de processos neuróticos, os psicóticos e os transtornos de personalidade.
Vamos iniciar então com as viroses. As viroses, elas são um distúrbio, né, do comportamento emocional, da personalidade, que conduz o sujeito a um estilo de vida desajustado. Ele sempre está em conflito consigo mesmo, ou com o ambiente em que está convivendo, apresentando dificuldades de uma instabilidade emocional. Dificuldades que vêm mostrar uma labilidade em sua emoção. Uma hora ele está alegre, outra hora ele está triste, outra hora ele está agressivo, mas não de um ponto de vista profundo. Ele ainda consegue se observar e ver que algo não está bem, né? Então as neuroses também podem voltar-se para o lado das fobias. As pessoas que têm medos, muitas vezes medos que a gente não sabe explicar, medos subjetivos, medos objetivos, os transtornos que a gente denomina como transtorno de pânico, de ansiedade, os transtornos obsessivos compulsivos, né? As questões os processos depressivos, os transtornos de estresse, a hipocondria, que seria o medo da doença, né? Que é o que está acontecendo nesse momento de pandemia pela Covid-19. As pessoas estão assustadas, as pessoas estão, claro, e que isso foi, de uma certa forma, compreensivo, porque nunca tínhamos vivido isso antes. Nunca tínhamos passado por um processo de pandemia, um processo em que nos obriga a tomarmos cuidados e tomarmos atitudes e situações de prevenção, né, que antes não estávamos acostumadas, né? Não podemos abraçar mais, não podemos apertar a mão, não podemos mais tocar aqueles que amamos como fazíamos antes. Então isso causa ansiedade, porque o que nos é passado, né, e que a ciência também nos passa, é que esse vírus é altamente contagioso. Então esses cuidados de higiene sanitária precisamos ter, né? E esses cuidados da alma também vêm junto, porque a pandemia, apesar de trazer à tona que esse vírus é altamente contagioso e que atinge tantos grupos de risco e atinge a tantos na humanidade, também atinge e vem atingindo pelas questões necessárias de isolamento a alma das criaturas, das crianças, aos adultos, aos idosos. Veio modificar tantas situações e muitas vezes trazer à tona transtornos que a gente antes não tinha, que a gente antes não visualizava que pudéssemos desenvolver, mas que não desenvolvemos nenhum deles se o germe da neurose, da psicose ou de qualquer outro transtorno emocional ele não esteja dentro da nossa alma para que possa aflorar, né? Mas antes de entrarmos nessa questão do tratamento, da terapêutica que existe, que é a esperança para nós, né? E que está aí não apenas na medicina, mas também na terapêutica psicológica, psicanalítica, medicamentosa e emocional, né? E além especificamente da nossa terapia espiritual, que vem trazer tantos alívios a essas almas com esses transtornos, não é? Casos também de neurastenia, né? Que fazem com que a gente se sinta perturbado de alguma forma. Sentimos que não estamos no nosso equilíbrio, que estamos saindo da casinha, como nos diz uma amiga querida, que é médica e que trabalha com ultrassonografia, com diagnósticos de imagens, tomografia, e que tem trabalhado muito nessa pandemia, nos diagnósticos da Covid a partir da tomografia. E ela nos diz que tem trabalhado tanto, assim como tantos outros colegas nesse momento, a quem nos solidarizamos, né? A quem nos colocamos também de uma forma acolhedora e amorosa diante da situação em que fomos colocados, nós médicos, mas especialmente aqueles que trabalham à frente no combate a essa pandemia, em hospitais, né? Em UTIs.
no tratamento mais intensivo, né, a esses pacientes com sintomas e síndromes gripais, né, e que realmente acabam desenvolvendo o processo da doença. Para essas pessoas, o nosso carinho, né, a nossa gratidão a todos eles. E essa amiga, ela que trabalha com tomografia, como nós havíamos falado, intensificou demais o trabalho dela. E ela disse que um dia se viu tão perturbada, tão estressada, que com dificuldade respiratória, com sintomas de medos, né? Do que está vindo por aí, que assola também a alma dos médicos, não é? E ela disse: Lília, teve um momento que eu me senti sair da casinha, né? O que é sair da casinha? No processo de neurose, a gente identifica que a gente não está bem. A gente identifica que a gente precisa melhorar alguma coisa, que o nosso equilíbrio não está, aquele equilíbrio emocional propício para que a gente possa conviver de uma maneira saudável com as pessoas. Então, essa perturbação que nos faz momentaneamente sair da casinha, né, nos deixa muitas vezes tristes, desanimados, muitas vezes agressivos, com labilidade de humor. Esse processo de neurose faz com que a gente entenda que nós estamos doentes e que nós precisamos de ajuda, né? É o que não acontece muitas vezes com as pessoas que estão passando por processos de psicose, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O processo, ainda conversando sobre a questão das neuroses, a gente tem uma neurose, meus irmãos, muito especial, que a gente diga, porque muitas vezes ela é confundida com um processo obsessivo, né, que seria uma interferência de espíritos, né, em nossa existência, mas que muitas vezes, quando a gente aprofunda a causa, ela está em nós mesmos, nas chamadas auto-obsessões. São os nossos pensamentos fixos, os nossos monoideísmos, aquelas ideias que vão fazendo de uma certa forma morada em nossa mente e que a gente precisa combater, né? Que são pensamentos fixos negativos, pensamentos de revolta, pensamentos de vingança, pensamentos que são acompanhados por crises emocionais e que muitas vezes alguns indivíduos eles ocultam, né? E que dificultam a higiene mental. Justamente pelos constantes condicionamentos que refletem esse processo auto-obsessivo e que são próprios de nossa alma, do nosso ânima, e que a gente precisa combater. Por exemplo, aqueles ciúmes que nós temos do nosso companheiro, do nosso filho, aquela preocupação demasiada com aquele adolescente que começou a sair e que muitas vezes faz com que a gente não durma esperando ele chegar, faz com que a gente fique imaginando mil e uma coisa, né, que possa ter acontecido quando eles não nos dão notícias. Assim como o ciúme que assola os cônjuges, que faz com que a gente perturbe a vida do outro, que muitas vezes não estava fazendo nada de errado, mas que a gente cria aquela atmosfera psíquica e a gente deixa alimentar esse psiquismo do ciúme e que vai trazendo a doença íntima, que a gente pode dizer a auto-obsessão, e que a gente precisa cuidar, porque pode estar enquadrada nesse diagnóstico de um processo de neurose, né? Que no grupo de neurótico está exatamente esse nível de processo de neurose, que é a auto-obsessão, né? E que aparece com mais frequência do que a gente imagina, né? Nos diz o livro de Divaldo Pereira Franco, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, ele nos diz assim: raríssimas são as pessoas que não tenham momentaneamente comportamentos neuróticos. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Então vejam como é difícil a gente
voltar o olhar para nós e entendermos que nós estamos passando por um problema de neurose, né? Um problema de autoobsessão, um problema de desequilíbrio, né? E que tem saídas, que tem soluções, que tem cuidados especiais que nós podemos tomar e que vão trazer alívio à nossa alma, né? Vamos falar agora dos níveis de transtornos mentais ligados à psicose, né? A psicose, elas são caracterizadas por uma certa alienação da realidade. O indivíduo começa a apresentar um pensamento incoerente, começa a ter processos de alucinação, delírios de perseguição, mania de grandeza. E podemos citar aqui algumas delas como sendo os processos que falamos anteriormente: as esquizofrenias, os processos maníaco-depressivos, as paranoias, o transtorno bipolar. Transtorno este que faz a criatura estar num momento tão feliz e eufórico, na verdade, né? Porque no transtorno obsessivo-compulsivo, aquele momento que a gente chama de alegria, na verdade é uma euforia. É algo que não está autêntico, uma alegria autêntica na nossa alma. É algo eufórico e que quem está de fora percebe no comportamento daquele que é alguém que veio nessa encarnação com o transtorno bipolar, né? Que é o que faz nos reconhecer que uma hora ele está na profundidade depressiva e outra hora ele está na ascensão desequilibrada de uma alegria eufórica. Então prestemos atenção para tratarmos de forma adequada, levarmos essa pessoa a um tratamento medicamentoso, a um tratamento na questão da psiquiatria, que muitas vezes precisa, da psicologia, mas também da espiritualidade, né? Todo transtorno mental, meus irmãos, muitas vezes ele pode estar abrindo as portas para que influenciações espirituais aconteçam em nossa alma. Então estamos e precisamos, com a luz da doutrina espírita, atentarmos para essas situações que, como Kardec bem nos fala, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, ele faz esse questionamento à espiritualidade, aos espíritos que compuseram ao início da doutrina espírita, né? E os espíritos que revelaram a doutrina espírita. E para eles, Kardec perguntou: influenciam os espíritos em nossa existência, em nossa vida? E Kardec recebeu a resposta dos espíritos de uma maneira muito lúcida, dizendo: muito mais do que imaginais. Influenciam sim os espíritos em nossa existência. E muito mais. Eles, de ordinário, nos falam os espíritos, são eles que vos dirigem. Mas não nos dirigem apenas, explicam os espíritos, para o aprofundamento dos pensamentos fixos negativos, mas para o pensamento amoroso, o pensamento do bem, o pensamento da esperança, o pensamento que envolve a positividade de nossa existência. Então, para isso, os espíritos estão constantemente ao nosso redor. Precisamos estar atentos à qualidade dos nossos pensamentos, porque quanto mais alimentamos a negatividade, a tristeza, a insegurança, a falta de paz que esses sentimentos nos dão, fazem com que a gente aprofunde algo que poderia ser de uma maneira rápida, solucionada, possa aprofundar e levar a doenças que trazem tanta dor, tanto sofrimento, não apenas a pessoa que passa por ele, mas também aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes fazem os nossos jovens buscarem, de uma certa forma, uma fuga nas drogas lícitas e nas drogas que não são lícitas. Então, para isso, a gente precisa estar atento, né? Somos eternos vigilantes, somos dentro da doutrina espírita multiplicadores, somos dentro da doutrina espírita pessoas que acolhem de uma maneira amorosa essa
é a nossa missão como espíritas. Estarmos com o coração aberto, porque a gente não sabe quando a criatura que precisa chegará ao nosso coração pedindo socorro. E muitas vezes, quantas criaturas foram auxiliadas por aqueles que têm a espiritualidade como norma em sua existência e acolhem criaturas que estavam à beira do suicídio, criaturas que não tinham mais sentido de vida e que foram acolhidas por aqueles que têm espiritualidade e Deus dentro do seu coração. Não estamos nem só restringindo ao acolhimento que nós espíritas fazemos, aqueles que precisam, mas aqueles todos que trabalham com Deus em sua alma, de todas as religiões, de qualquer que seja o credo. Nós entendemos que cada um tem uma missão aqui na Terra, cada um de acordo com as suas verdades, de acordo com as suas realidades, de forma que alimente a sua espiritualidade, pode aconchegar aqueles que mais precisam. Então, nessa situação em que estamos vendo, uma estrutura que a gente pode dizer assim, anômala da personalidade, que vem muitas vezes de infância, a gente não detecta logo e aquela patologia passa a eclodir na adolescência, na vida adulta, por sintomas que a gente antes não percebia, mas que a criança dava sinais, mas a gente não tinha um olhar para isso. Aquela criança que muitas vezes tem medos de uma forma patológica, ou tem sintomas agressivos de uma maneira também que foge um pouco da normalidade, pela insistência, pela forma agressiva como trata aqueles, adiante de situações tão corriqueiras, agem dessa maneira, ou como tratam os animais, por exemplo, às vezes maltratando os animais. E claro que isso é uma fase, a gente não vai rotular todas as crianças, porque elas têm uma fase em que elas ainda não percebem o valor da vida, e aí acaba acontecendo essas situações, muitas vezes porque não tem o seu lado cognitivo ainda formado, e aí acontece de ter atitudes que a gente precisa orientar, como educadores, como pais, como orientadores, como pessoas que precisam ver a criança como sendo essa criatura que nos foi colocada como um livro aberto, para que a gente possa ajudar a escrever a sua vida, ajudar a conduzir o seu processo reencarnatório, educacional, de uma maneira a que não nos assustemos diante de determinadas situações que são transitórias, e que muitas vezes fazem com que algumas mães e pais fiquem tão preocupados com determinado comportamento de seus filhos, que acabam tornando a vida da criança um pouco mais sufocada, a sua própria vida também limitada em torno daquela criança, em torno daquele jovem, e que a gente precisa entender que são espíritos que estão desabrochando, que a gente tem que conduzir, orientar, acolher, incentivar, elogiar. Isso eles precisam, E também precisam do não. Precisam da negativa naquele momento em que eles estão se encaminhando por situações que a gente sabe não serem saudáveis e que a gente precisa, de uma certa forma, colocar limites, Então isso tudo, como educadores, a gente precisa aprender, E a vida quem vai nos ensinando, Os chamados vulgarmente de psicopatas, que estão nesse grau mais aprofundado da anomalia psíquica, são indivíduos que apresentam uma distorção do caráter ético social, estão em constante litígio com o social, enquadram-se aqui muitas vezes aqueles criminosos frios. O transtorno de borderline também tem esse viés profundo, o transtorno, por exemplo, das múltiplas personalidades, Esses são sintomas que dizem que o transtorno de personalidade está presente e que são sociopatias que a gente precisa aprender a
diagnosticar, estar alerta e de uma certa forma ajudar para que possam ser bem conduzidos no seu tratamento, né? Nós vimos então que o transtorno psíquico e mental, né, nos diz que como nossa vida mental será o resultado de muitas etapas, e etapas essas que a gente diagnostica pelas reencarnações, né, que a gente afirma serem e acontecerem pelos processos reencarnatórios, as ligações apresentam profundas relações, não só com os fatores experienciais presentes, mas também com as fontes, os registros de todo o nosso passado. Então, existe um pensamento, né, de Emmanuel que nos diz de Emmanuel que nos diz que nossas características presentes, as nossas situações muitas vezes de conflitos que vivemos em nossa alma, a raiz dela, quando não encontramos no presente, está no nosso passado, né? Como a dizer a luz de André Luiz, que nós, né, estamos envoltos nessa atmosfera que sempre nos faz levar, quando a gente está buscando as causalidades das nossas doenças, ao passado encarnatório especialmente, né? Que somos seres que herdaram, né? Somos seres que estão, de uma certa forma, trazendo no presente a herança espiritual do nosso passado. Isso eles nos afirmam com muita categoria. Somos herdeiros do nosso passado, mas também somos, meus irmãos queridos, construtores do nosso futuro. Se queremos a mudança em nossa alma, que sejamos a mudança primeiro em nós, para efetuarmos essa mudança no mundo em que vivemos, né? Essa citação de que nós somos esses herdeiros do passado está no livro também do nosso amigo Jorge Andréa. Quem puder adquirir esse livro, que se chama Visão Espírita nas Distonias Mentais. O nosso querido Jorge Andréa, que tem tanta bagagem e que estudou tanto a nossa doutrina como médico que era, psiquiatra, não é? Ele nos diz com categoria que realmente a reencarnação vem trazer esse alento a todos que têm esses transtornos, a todos nós que adoecemos na alma, e que podemos ter um alento no sentido de entendermos que essas causalidades estão intrinsecamente ligadas ao nosso psiquismo herdado de reencarnações anteriores, né? Nos transtornos mentais a gente vê as causas que a gente está falando neste momento, que estão ligadas a um fator biológico, a um fator psicológico, um fator sociocultural, que fazem com que, por exemplo, a gente entenda que pais possam gerar filhos com algumas dificuldades, não apenas pela questão ambiental, mas pela questão genética também. Traços, processos de depressão podem trazer e terem causas na questão biológica, hereditária, genética, né? Mas que a causa profunda de você desenvolver uma depressão profunda, de um processo como esse tão delicado, não está apenas na genética, mas na causalidade espiritual, né? Então, muitas vezes esses fatores podem estar deflagrados a partir de uma perda, a partir de uma frustração, de um desemprego, de um processo de estresse, como que o estamos vivendo agora na pandemia, né? Ou muitas vezes por comorbidades, processos, por exemplo, de criaturas que têm doenças agudas crônicas e que passam por internamentos ou passam por doenças de uma cronicidade que fazem adoecer a alma, né? Doenças como o hiper e hipotireoidismo, que alteram também o nosso lado emocional, doenças degenerativas como o câncer, o lúpus, as doenças imunodepressoras como a AIDS, as doenças cardiovasculares, aonde muitas vezes acontece com uma grande incidência a evolução para um acidente vascular, né, cerebral, ou para um infarto agudo do miocárdio, e que fazem com que aquela pessoa desenvolva, em função disso, o processo depressivo, uma ansiedade profunda que precisa ser cuidada e acolhida, né? E ainda temos, diante dessas principais causas dos transtornos mentais,
as viciações, as drogas, né? As drogas lícitas e as drogas ilícitas, onde vemos nossos jovens muitas vezes perdidos, né? Nesse mundo e pedindo socorro para nós, né? Nos aspectos bioquímicos a gente entende esses transtornos e que é muito importante que a gente oriente as pessoas no nosso atendimento fraterno, que acolha, principalmente para nós que trabalhamos com a medicina, que trabalhamos com a medicina da alma, que trabalhamos nas diferentes atividades que envolvam as doenças que cheguem para nós com aspecto de doença de transtorno emocional, com esse viés que a gente pode buscar e que explique as causas das doenças físicas também, né? E que muitas vezes fazem com que a pessoa que está passando por um processo de ordem física, né, aprofunde esse processo emocional e a doença de sua alma, né? Então, é muito comum a gente observar, chegar no consultório, né, pessoas com distúrbio de sono, a partir de um processo de ansiedade que acaba afetando a qualidade do nosso sono, né? Temos também aquelas situações em que as pessoas chegam com dificuldade de respirar, né, com o peito opresso, com angústia, não é? Com dificuldade de concatenar suas ideias, com dificuldade de se relacionar porque se torna muito vulnerável à fala do outro, se ofende com muita facilidade ou muitas vezes se torna agressivo sem saber por que está agindo dessa maneira, né? Então, nesse momento, a gente tenta explicar que existem causas bioquímicas que podem provocar esse aumento do estresse, o aumento do cortisol, o aumento da adrenalina, que causam uma série de situações no nosso organismo, mas que são momentâneas, né? Que causam transtornos, que causam angústia, mas que são momentâneas. Só é a gente tratar isso com as ferramentas que a gente tem para que voltem a funcionar o nosso cérebro de uma maneira equilibrada, produzindo neurotransmissores, que são os neurotransmissores que a gente costuma dizer do bem. As serotoninas, as endorfinas, a noradrenalina, as dopaminas que têm uma atuação na dor, né, diminuindo a dor, as ocitocinas, que são neurotransmissores que fazem a gente se sentir bem. E quando a gente está em equilíbrio, produzindo esses neurotransmissores de uma maneira saudável, a gente se sente feliz, né? Com uma sensação interna de bem-estar. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco na questão das ferramentas que utilizamos para aumentar esses neurotransmissores, né? Que a gente fique atento às formas muitas vezes simples e que a gente tem para evitar os transtornos e os processos depressivos e as angústias da nossa alma, né? E a gente entende, por exemplo, quando a gente fala em processo depressivo, como sendo exatamente um transtorno de humor que a gente falou anteriormente, com uma sintomatologia grande e diversa, que vai desde a sintomatologia orgânica ao processo mental, ao emocional, à crise existencial e, enfim, à parte espiritual. Como sendo esse processo de uma tristeza estagnada e cujos dados epidemiológicos crescem a cada dia e fazem rotular o processo depressivo especificamente como sendo uma doença do século. Nos dizem aqueles que estudam as estatísticas desta doença que nesses próximos 20 anos, se a gente não tiver um olhar cuidadoso sobre a nossa alma, sobre a alma daqueles a quem cuidamos, cerca de 60% da humanidade estará depressiva. Então vamos, meus irmãos, lutar para que esse processo esteja cada vez mais próximos ao seu encerramento, né? Então são esses efeitos nocivos que a gente tem, que se torna muitas vezes um transtorno, a gente pode dizer, de saúde pública. Então a gente precisa traçar metas, meus irmãos, para que a gente possa combater e possa identificar aquela aparente tristeza e apatia como sendo um transtorno da alma, né?
umas angústias que aparecem, aquela dificuldade de conciliar o sono, as insônias, que são todos tratamentos, são todas situações que a gente pode tratar, né? E que tantas criaturas que nós amamos passam, ou nós mesmos, né? E que quando a gente identifica uma pessoa assim, né? Se a gente não está preparado, a gente vê também, por exemplo, várias pessoas famosas passando por situações dessas e dando seus depoimentos, pacientes nossos dando depoimentos, pacientes que chegam no nosso atendimento fraterno falando sobre como foram rotulados ao passar por um transtorno emocional ou mental, né? E a uma pessoa que esteja passando por isso, a gente nunca deveria dizer: olha, tá na hora de você sair da cama, saia, você não precisa ficar assim, né? Você precisa sair dessa situação, você está sendo muito pessimista, para de fazer dramas, né? Muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem isso e rotularem a pessoa que está sofrendo, que só ela sabe, né? Como é profunda essa doença. Vamos, ao invés de dizer isso, vamos chegar perto, nos tornarmos solícitos para essas pessoas, vamos passear, vamos dizer a ela: vamos passear, venha comigo, conte com a minha ajuda. Como você está se sentindo hoje? Você tem tudo para melhorar. Eu estarei aqui com você. Eu quero te dizer que eu amo você, que você é importante para mim, não é? Então, acolher essa alma faz com que a gente entenda que a gente está cada vez mais buscando trazê-la do seu mundo, né? Daquele mundo de sofrimento, de dor, a sua alma, para podermos trazer a essa criatura o alento. Trazer a você um caminho de cura, um caminho que faz com que você entenda que você não é apenas um corpo físico, mas que é um corpo espiritual e um corpo energético que precisa reequilíbrio, que precisa muitas vezes tratamento nessa ordem, né? Energética. Então, por que não buscar os tratamentos que fazem com que a gente reequilibre através da homeopatia, através da acupuntura, que reajusta os neurotransmissores de uma maneira maravilhosa, que a gente procure o tratamento através das práticas como as energizações, o próprio passe, a fluidoterapia, né? A nossa água fluidificada que tanto bem traz, né? Associada a outras terapêuticas que precisam concomitante à medicina. Não nos avoremos em pessoas que vão dizer: não, vamos tirar todos os remédios e você tem um problema obsessivo que precisa tratar e precisa deixar de lado os medicamentos. De forma alguma. Meus irmãos, a gente precisa conciliar, entender que os procedimentos terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos estão aí para que a gente possa lançar mão como uma ferramenta, não é? Da assistência que as pessoas precisam, mas sem esquecer do tratamento espiritual que a alma tanto necessita nesse momento, né? Voltar a nossa essência para algo maior. A criatura que chega, por exemplo, à casa espírita, para que seja bem acolhida, que faça o seu tratamento, que seja acolhida primeiro pelo atendimento fraterno, que passe pelos tratamentos específicos, que seja orientada ao estudo, que faça o seu evangelho no lar, que ore, que vigie, que faça a sua reforma íntima e que principalmente procure trabalhar no bem. Ser aquela criatura que possa olhar para o seu próximo com um olhar acolhedor e que ao chegar precisando de ajuda numa casa espírita, possa receber essa ajuda, que possa ser orientado a trabalhar em favor daqueles que mais precisam. Nós encerramos essa nossa conversa aqui, meus irmãos, dizendo o quanto é preciso a gente voltar o nosso olhar para entender que as ferramentas, muitas vezes que procuramos de forma tão insistente nas drogas, nas medicações, ela pode vir de uma outra forma. Você pode buscar outras formas de curar a você. Portanto, meus irmãos, entendemos nesse instante, para encerrarmos a nossa conversa, que somos seres multidimensionais. Assim como somos esses seres compostos por um corpo físico, um corpo energético intermediário, que é o perispírito, e o espírito, que é o ser pensante, constantemente a renovar as ideias e a colocar
nessa nossa psique as ideias que vão atingir, né, através da sua vibração, o corpo físico e o corpo intermediário, que é o corpo energético, entendendo assim a todos nós nessa multidimensão, entendemos também que as ferramentas são multifatoriais, as causas são multifatoriais e as ferramentas a serem utilizadas também são múltiplas, que vai desde um tratamento físico, orgânico, com medicamentos que alterem, né, e que possam melhorar essas serotoninas e endorfinas. Temos também os tratamentos energéticos que buscam equilibrar de forma mais natural esses neurotransmissores, como as práticas que a gente falou anteriormente, energéticas, que nos ajudam a entrar novamente no eixo, a entrarmos na nossa casinha psicológica harmônica, né? E podermos levar a vida feliz, sem esquecer de uma ferramenta especial, de uma ferramenta primordial, que sem ela a gente se sente em desconexão com a divindade, que é buscarmos a cura e buscarmos os caminhos que nos levem à nossa espiritualidade, a buscar Deus, a acolher a nossa alma e a nos sentirmos acolhidos por Deus, podermos dizer: eu faço parte da criação e eu posso dar a minha contribuição como co-criador ou como co-criadora do universo. E você é isso, meu irmão e minha irmã. Entregue-se diariamente ao exercício de sentir-se especial à vida. Repita diariamente aquelas palavrinhas mágicas que a gente costuma dizer e que fazem com que a gente esteja em conexão com o alto. Entrego, confio, aceito e agradeço. Qualquer que seja o momento de o universo trazer para mim a minha paz, renovar a minha alma, libertar-me dos agrilhões das dificuldades, da dificuldade de perdoar, da dificuldade de amar, qualquer que seja o tempo que eu esteja sendo preparado para isso, semeando as minhas sementes num bom terreno, essa colheita chegará. Então, seja essa alma que entrega, que confia, que aceita e que agradece ao universo de amor. Seja essa pessoa que confia e que renova sua fé constantemente, para que ela seja uma fé perene e que seja contagiante, que empolgue aquelas pessoas que chegam perto de você. E que você entenda que a sua maior proposta hoje no mundo, que você precisa fazer essa firmeza de propósito, é educar os seus sentimentos, que é entender que você pode modificar a atmosfera e o ambiente onde você vive através do amor que você emana para as criaturas. Então estude, então se aprimore, qualquer que seja a filosofia que você queira e ache que vai fazer bem a você. Não esqueça de fazer seu evangelho no lar, né? Se trate de forma medicamentosa, procure uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, que a cura vem, meus irmãos. E isso é imprescindível para que a gente se sinta feliz e que sejamos unos com o universo e com Deus, o nosso Criador. Que Ele lhe abençoe, lhe ilumine e que possa, dentro dessa profilaxia que é o amor em nossa existência, contra as dificuldades e a adversidade da vida, vermos essa dor e essa adversidade como sendo ferramentas para a nossa alma, para o nosso crescimento, e que são momentâneas. Quando a gente eleva o nosso pensamento em gratidão a Deus, nós estamos dizendo e reafirmando que nós o amamos e que nós o queremos em nossa vida, em todas as circunstâncias. Porque viver e aprender constantemente, e que a gente possa, através dessas vicissitudes, dos transtornos que atingem a nossa alma, entendermos que somos humanos, que podemos errar, que podemos nos perdoar, mas que podemos perdoar aqueles que nos ofendem, como Jesus nos ensinou. E nos ensinou que viver é essa alegria, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, meus irmãos, que a vida, ela deveria ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita que a vida, ela é bonita e sempre será bonita.
Que Jesus ilumine as nossas almas, que acalme o nosso coração e que nos faça hoje e sempre sabedores de que Deus, nosso Pai, nos ama e nos quer felizes hoje e sempre. Que Ele nos abençoe e nos ilumine. Sejam felizes. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade.